Boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esta casa. E a partir desse momento, nós juntos vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus. E através deste momento importante, vamos dedicar a nós mesmos, como uma forma de nós buscarmos novas energias, novas orientações, para melhor compreendermos a nossa vida e a necessidade de cada vez mais buscarmos elementos mais espirituais, né? E passando assim a lembrança das atividades que a casa executa, né? Reiteramos que a casa tem palestras e passes de segunda, terças e quintas-feiras, às 20 horas. Quartas-feiras, às 14 horas e sábado, como hoje, às 15 horas. Domingo, às 10 horas, com a evangelização infantil. Recomendamos que quem quiser passar no plantão de atendimento, chegar pelo menos meia hora antes das palestras, para poder ser encaminhado e orientado nesse sentido, né? Sextas-feiras, às 19h30, nós temos um grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. É um trabalho, né, voltado às pessoas que têm na família ou que querem indicar pessoas, amigos com essas situações de dependência química. Não é palestra e nem está aberto ao público em geral, apenas aqueles que estiverem passando pelo problema, né, de dependência química e de dependência química dos familiares. Também temos o trabalho social, ou seja, todo segundo sábado de cada mês, distribuição de 62 cestas básicas às famílias cadastradas. E mais uma lembrança da campanha do quilo, ou seja, todos que puderem ajudar com um quilo de alimento não perecível, por favor, tragam a casa, nós agradeceremos. Todos os sábados também nós temos a distribuição de lanches aos moradores de ruas, nas imediações do metrô Carandiru Tietê. É um trabalho, né, que a casa participa junto com os grupos de apoio, no caso o Daniel, não sei se o Márcio ainda continua, né? Mas todas as pessoas aqui dão esse apoio a levar lanches e um carinho assim a esses irmãos que moram nas ruas, né? E assim nós temos aí umas datas também importantes, né? No dia 27 de maio, domingo, nós temos o bingo, um lanche da tarde com o bingo beneficente. No domingo, 27 de maio, a partir das 14 horas. O local é Chácara IP Amarelo, no Tremembé, na Avenida César Freire Fagundes, 6.123. O convite tem um valor de R$25 e contamos com a presença de todos, né? Que é uma parceria de duas entidades importantes que visa levar o apoio e a atenção às pessoas e aos mais necessitadas. São duas entidades, como a Casa do Caminho em Santana, que participa desse chá bem beneficente, e a COTIC, que é um centro organizado de tratamento intensivo à criança, né? E assim convidamos a todos, mais uma vez. Então, a partir desse instante, pensamento elevado a Deus, a Jesus, confiantes na espiritualidade, que desde há muito mesmo, né, vem nos ajudar, vem nos intuir, vem nos orientar. E como de praxe, vamos fechar os nossos olhos por alguns instantes só para centrarmos o pensamento, a nossa emoção e o sentimento durante a prece. Convidamos assim os amigos internautas para, igualmente, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, nesta semana importante, buscarmos, através do pensamento elevado, do coração voltar a Deus, a Jesus, buscarmos assim o amor, a união, a fraternidade, a solidariedade e aquela renovação que nos propomos sempre a sermos criaturas melhores. Senhor, abençoa-nos mais uma vez nessa tarde, estenda as suas bênçãos a todos os nossos irmãos, não importando aonde eles se encontram, que recebam o seu carinho, a sua atenção, e da mesma forma que nós projetamos o pensamento e os envolvemos com muito amor e paz. Pedimos que a sua proteção, a sua luz envolva-nos nesta tarde, a nossa Câmara de Passes, ao nosso irmão palestrante, que ele possa ser envolvido em muita luz e muita paz. Graças a Deus, que assim seja, pedimos permissão para iniciar, e envolveremos agora o nosso irmão Márcio, para que traga para nós, através da palestra e a renovação, alguns esclarecimentos importantes para todos nós. Que assim seja. Boa tarde. Então, como o Rudai falou, nosso tema é renovação. Do autor espiritual
Mamed. E é um tema renovação ligado à Páscoa também, né? Nós estamos na Páscoa e nós todos sabemos que a Páscoa é uma data muito importante, né? Alguns dizem até que ela é tão importante quanto o Natal. Porque no Natal nós comemoramos o nascimento de Jesus, né? Na Páscoa nós comemoramos um outro nascimento, uma renovação. Porque quando Jesus ele desencarna, após 3 dias ele volta. Então é um renascimento e ele volta na questão com o corpo espiritual. Então é a maior prova que nós temos na Terra da continuidade da vida. Porque Jesus, tudo que ele havia ensinado, depois que ele é crucificado, 3º dia ele volta. E ele ainda fica 40 dias aparecendo, desaparecendo, e assim, mostrando que a vida continuava, né? E que tudo que ele ensinou era verdade. Então, nessa Páscoa que nós estamos vendo bastante a história de Jesus, né? Tá passando filmes aí, tem comemorações, tem encenações para lembrar o que foram esses 3 dias. E nós lembramos também que desde que Jesus, em toda a missão dele, que ele ensinava, né, a gente pode dizer de uma certa forma que ele pregava, reunia os apóstolos em localidades pequenas, assim, como se a gente puder comparar, como se ele pregasse, por exemplo, em cidades do interior. E no final já da vida dele, ele se dirige a Jerusalém, que era a cidade grande, né? E Jesus, ele era o profeta, né? Assim, na época que Jesus nasceu, já haviam muitos profetas de séculos atrás, de muito tempo, desde Moisés, anunciando que viria um mestre, um enviado de Deus para ajudar a humanidade a se salvar, que era realmente aquele, né, o escolhido de Deus, o Messias. Desde Moisés foi vindo profeta, sempre anunciando. E na época que Jesus nasceu, havia no ar assim um sentimento de que eram chegados os tempos, né? Que era o momento que o Messias estaria vindo à Terra. Então as pessoas sabiam, os iniciados, mas aí tinha aquela questão dos judeus, da libertação do povo de Israel, né? Do jugo romano. Então eles acreditavam que Jesus estaria ali para libertar o povo de Israel. Mas o sentido da vinda de Jesus era mais profundo. Então ele estava para libertar o ser humano todo. O tema de hoje é a renovação. Que Jesus vem à Terra para renovar a criatura humana, né? Nós. Então, quando Jesus se dirige a Jerusalém, naquela altura do que tudo que ele havia já feito, dito, ensinado, as pessoas que estavam, eles fazem uma carreata, uma multidão de pessoas acompanham Jesus a Jerusalém, pensando que Jesus iria chegar ali, que era uma cidade grande, ali onde estavam governadores, até representantes de Roma, e ali ele ia libertar o povo. Era a ideia das pessoas. Só que aí, mas Jesus já sabia o que ia acontecer a ele, né? Ele mesmo já havia profetizado sobre tudo que ia ocorrer nesses 3 dias. E é interessante porque o povo fazendo aquela algazarra toda, né? Tá na Bíblia, né? Tem um tópico ali, um tema, um capítulo que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, nós lemos lá, né? E vamos ver que está aquela algazarra, multidões de pessoas indo lá, o mestre vai libertar o povo. E Jesus, montado num burrico, né? Num jumentinho, ele, de uma certa forma, melancólico, assim. Ele sabia o que... Porque as pessoas esperavam a libertação assim, ia para o poder. Mas Jesus sabia que ele estava trabalhando por uma renovação nossa, da humanidade, que até hoje
uma renovação, uma mudança que nós precisamos fazer de valores, de combater os defeitos, trabalhar pelas nossas virtudes, tudo aquilo que ele ensinou. Então era uma mudança que vai aos poucos. Então, até hoje, nós não ainda realizamos o reino dos céus na terra, como Jesus falava. Porque é uma mudança que vai aos poucos, Significa a qualidade, melhora íntima, a tal reforma íntima que, como o Espiritismo chama. Então, significa a nossa mudança. E quando nós nos renovamos interiormente, tudo se renova para nós. O mundo pode até não mudar, mas nós estamos mudando. Então, dali até hoje, muitos espíritos encarnados na Terra, como nós estamos hoje, vindos de reencarnações, muita gente se libertou, que era a promessa de Jesus, libertar o povo. Muitos se libertaram. Muitos já foram habitar outras sociedades mais felizes. Outros voltam à Terra ainda, mas sem ter que passar por provas e expiações. E outros tantos, como nós estamos melhorando aos poucos, não realizamos ainda tudo, mas a lição é justamente esse aprendizado com Jesus para nós nos libertarmos. E voltando a Jesus, quando ele entra em Jerusalém, aquela festa toda, e dali passa um tempo de pregações, acontece a história toda que nós conhecemos, que ele é traído por Judas, ele é levado a julgamento, o próprio Pilatos, que era um representante de Roma, ele entende que Jesus era inocente. Mas assim, durante toda a pregação de Jesus pregava, todo mundo é igual. Era uma época que havia escravos, havia um monte de diferença. Ele prega o amor, ele prega a bondade. E as coisas que ele falava, que ele dizia na época, não poderiam ser ditas. Qualquer um que pregasse, o pessoal prendia, mandava matar. Então, eles estavam querendo prender Jesus há muito tempo. E o próprio povo de Israel, eles mesmos prendem e levam Jesus à crucificação. E Pilatos, que era de Roma, que estava ali, ele mesmo reconhece que Jesus é inocente. Mas como o pessoal queria crucificar e havia pressão política, ele lava as mãos, tudo isso que nós conhecemos, ele lava as mãos e entrega e fala, faz o que vocês quiserem. Jesus é crucificado. Mas aí começam a acontecer as coisas, nesses 3 dias que nós estamos relembrando ainda hoje. Aí começa a acontecer. Na própria sexta-feira, Jesus vai à cruz, desencarna e é levado para um lugar lá, sepulcro. Mas um político ali, José de Arimateia, ele tinha uma certa influência ali com os políticos, ele pede para poder enterrar Jesus. E é concedido a ele. Então, diz na Bíblia, que na sexta-feira Jesus desencarna. No sábado, ele permanece enterrado. E com um detalhe, havia um guardas ainda vigiando o lugar onde o corpo de Jesus estava. No domingo, algumas mulheres no domingo ele ia ser enterrado. E algumas mulheres se adiantam ali para passar um certo óleo no corpo, perfume. E entre elas está Maria Madalena. E quando essas mulheres chegam ao túmulo de Jesus, havia acontecido algumas coisas. Primeiro, não se sabe explicar muito bem, mas os guardas que estavam vigiando o túmulo de Jesus, aconteceu alguma coisa ali que os guardas saíram correndo assustados, foram embora. Quando as mulheres chegam ali, elas encontram o túmulo aberto. E o corpo de Jesus não está ali, não está mais lá. E diz a narrativa, na Bíblia, que elas encontram um anjo, poderia ser um espírito ali, que diz que Jesus havia voltado à vida. E Maria Madalena é a mulher que entra ali, As mulheres que sofriam até preconceito na época.
E Maria de Madalena, quando ela vê que o corpo não está ali, não sei se exatamente ali, um pouco depois, Jesus aparece a ela. De pronto ela não reconhece Jesus. Mas Jesus fala: mulher, por que chora? E ela acha que é até um jardineiro, pelo que eu estava lendo aqui, um pouco. Ela confunde, não reconhece Jesus. Acha que era um jardineiro ali. E ela fala: onde você colocou o corpo do meu mestre? Né? Eu vou procurar. Aí de repente ela reconhece Jesus. Ela fala assim: Rabone, né? Mestre. E aí Jesus desaparece. E ela vai até os apóstolos, os 11, né? Porque Judas não estava com eles. Acho que Judas havia se suicidado ou ainda iria se suicidar com remorso de ter traído Jesus. E ela chega na casa dos apóstolos, conta que viu Jesus e eles não acreditam nela. Ficam até com certos ciúmes, né? Ia aparecer para uma mulher. Por que não apareceu para nós? Justo para ela. E aí, continuam os acontecimentos. 2 homens, uma outra passagem da Bíblia, que é a caminho de Emaús, né? Caminho de Emaús. Que Emaús era um povoado que ficava a cerca de 10, 11 quilômetros de Jerusalém. E 2 homens que eram seguidores de Jesus, eles estão indo para esse povoado, saindo de Jerusalém. E de repente um homem, o próprio Jesus, ele se junta aos 2 e começa a caminhar com eles. E Jesus fala: o que vocês estão conversando, né? Aí um deles, até de uma forma triste, ele fala: não é possível, você é o único morador de Jerusalém que não sabe do que aconteceu nesses últimos dias, né? Não se fala de outra coisa na cidade, que mataram. E Jesus fala: não, o que aconteceu? Aí ele fala: mataram o profeta, né? Realmente o profeta que era poderoso nas palavras, nas atitudes, e nós achávamos que ele era realmente o Messias que Deus vai enviar para libertar o povo de Israel. Mas crucificaram, não devia ser ele, mataram ele. E aí Jesus começa a explicar para eles. Fala: mas vocês não entenderam ainda, né? Todas as profecias. Vocês não entendem que o profeta tinha que passar por essa morte, por tudo que aconteceu. Aí Jesus vai comentando, explicando para eles, desde Moisés até outros profetas, Elias, tudo que falavam a respeito do Messias e tudo que havia acontecido, até a crucificação. Então eles começam a entender. E Jesus vai explicando tudo, que deveria ser assim. E quando chega no caminho, Jesus faz com que ia continuar o caminho. Eles chegam na casa, né? Só que estava anoitecendo. Aí eles falam: não, entra, fica aqui, passa a noite aqui com a gente, amanhã você retoma o caminho. E Jesus entra. Aí Jesus senta-se à mesa com eles. E quando Jesus pega o pão e parte, naquele gesto que ele fazia assim tantas vezes, eles se emocionam, eles reconhecem que eles estavam diante de Jesus, né, vivo ali. E nessa hora Jesus desaparece na frente deles. Aí eles vão à casa dos 11 apóstolos, né, que estavam lá com bastante gente também, e eles contam o que aconteceu. E já era o segundo relato que eles recebiam. Né? Parece que mesmo assim Tomé duvida. Ele fala: só acredito vendo, tocando. Né? E depois de um tempo Jesus aparece dentro da casa deles, dos apóstolos. E ele está transformado, né? Está no corpo espiritual, provando que a vida continuava, né? A renovação, o renascimento. E aí Tomé toca as feridas, Jesus fala: toca aqui minhas feridas e tal. Tomé toca, aí eles acreditam. E nós vemos que dali Jesus ainda permanece com os apóstolos por 40 dias. Ainda por 40 dias Jesus está próximo. Ele aparece, desaparece, no fenômeno que nós conhecemos, né, no Espiritismo como a materialização, né? O ectoplasma que permite ao Espírito aparecer para todo mundo. Mas
não dura, né? Dura um pouco, aí. Então, com essas lições nós relembramos o que nós estamos comemorando, a Páscoa, a importância da Páscoa e a mensagem de Jesus, que é a renovação. Porque Jesus, como nós dissemos, não seria possível resolver as coisas assim, entrando em Jerusalém e resolver a vida de todo mundo. Mas ele estava ensinando a necessidade que nós temos, até hoje, né? De nos transformarmos interiormente, assim que nós vamos renovando. Então, através desses ensinamentos de Jesus, é que nós vamos transformando a nossa vida. Essa parte moral, principalmente, né? Porque Jesus, ele continua conosco, né? Após os 40 dias, ele parece que começou a subir no plano espiritual e mais se projeta, ensina. E dizem os espíritos que o Cristo é o responsável pelo nosso planeta. É o governador da Terra. Então, responsável por toda a humanidade. Então, os ensinamentos que Jesus trouxe dessa renovação interior, tudo que ele fez, né? Um ensinamento de perdoar sempre, né? Jesus ensinou a perdoar sempre. A fraternidade, a caridade que ele praticou, o auxílio, o não julgamento. Então, todas essas questões que nos servem, que nós estamos aprendendo ainda a colocar no nosso dia a dia, tudo isso é a lição de hoje da renovação. Porque quando nós vamos nos renovando, nos transformando, a lição do amor, né, principalmente, porque Jesus era o amor encarnado, né? O profeta, assim, que era um espírito puro, né? Então, a lição do amor, amar ao próximo como a si mesmo. Cada pequena coisa que nós vamos aprendendo com Jesus e que nós conseguimos colocar em prática é uma pequena luzinha que nós vamos acendendo dentro de nós, até virar um espírito iluminado, né? Então, cada pequeno gesto nosso, moral, é uma pequena luz que nós vamos acendendo. E assim, após a passagem de Jesus, até hoje, né? Principalmente próximo ali, acontecem muitas renovações. Né? Uma que eles dizem, o pessoal comenta que talvez seja a grande renovação, assim, numa existência, que eles citam, que é a Maria de Magdala, que era uma mulher linda, né? Mas tinha uma vida assim fútil, saía com o pessoal da alta sociedade, e só que era uma mulher linda, então todo mundo procurava ela. Políticos, pessoal com dinheiro. Só que ela se sentia muito vazia por dentro, né? Ela sentia que a vida que ela levava não significava nada para ela. Então, depois que ela encontra Jesus, e Jesus até parece que está tirando água do poço, né, ela. E Jesus assim comenta, a água que eu vou te dar de beber, você nunca mais vai ter sede, que era o alimento interior, espiritual. Então, Maria de Magdala, ela aprende com Jesus a seguir o caminho do bem, do que era certo. Ela até renuncia à vida fácil que ela tinha e começa a auxiliar, praticar caridade. Né? Ela para de ser um problema e vai ser parte da solução, né? Como diz aí, tem uma lição que é assim, né? Que fala que a pessoa que está derrotada, ela é sempre parte de um problema. Ela é parte do problema, né? Acho que vocês conhecem, né? E a pessoa que é vitoriosa, ou que pretende ser, ela procura ser parte da solução. Então, normalmente as pessoas nos procuram para ajudar, né? É a pessoa que sai de si e vai auxiliar. Então, ela vai ser solução. Né? E qual de nós não pode ser solução? Todos nós podemos, né? Enquanto às vezes a outra só quer um problema. Então, aí é uma questão particular. E Maria de Magdala, ela vai ser
começa a ser parte de uma solução para muita gente. Ela começa a auxiliar, ela vai no lugar ali dos leprosos que eles ficavam, começa a ajudar, começa a auxiliar, ela aprende a amar o semelhante. E de tanto praticar o bem aos outros, até se sacrificando mesmo, tanto levar o bem para as pessoas, levar o conforto aos enfermos, a palavra amiga, de tanto ajudar, ela começa a se transformar interiormente. Então ela que estava numa vida vazia, sem sentido, tipo, né, quando a gente fala, para que eu nasci, o que eu estou fazendo aqui? Então ela que estava numa vida assim totalmente sem sentido, ela passa a ganhar um sentido novo, porque ela está ajudando as pessoas. Ela passa a ser importante para os outros, né, e para ela mesma. Então ela se transforma. E tanto ela ajuda o pessoal, os leprosos, que no final da vida ela pega a lepra também. Mas mesmo assim ela continua. E o sonho dela parece era encontrar Maria, mãe de Jesus. Eu não sei, pelo menos reencontrar depois de muitos anos. E ela parte, né, para encontrar Maria, que vivia numa casinha. Só que o caminho é longo, ela está doente, ela não consegue chegar. Mas chega um dia ali que ela desfalece e de repente ela se sente tomada por umas energias novas. Aí ela sente de repente ela sente a presença de Jesus chegando. Ela ouve uns passos, igual naquela época que ela havia encontrado Jesus. E ela ouve aqueles passos, aquele clima, novas energias, aquele amor, e de repente Jesus se aproxima. E aí Jesus fala, Maria, né? Ela, mestre. Aí Jesus fala, Maria, você muito amou, né? Vem a mim, você ganhou o reino dos céus. Que ela havia amado muito. Então ela tanto amou o seu semelhante que ela se liberta. E ela faz uma reviravolta da vida que ela era, né? Dos defeitos que ela tinha, ela se renova de tudo. E ela encontra Jesus no final da vida. Então é uma lição assim de renovação das mais importantes que nós temos, né? E que serve para todos nós. Porque o esforço no bem, na atitude, na moral, nos renova. E quanto mais nós nos renovamos, nós ficamos equilibrados de energia, de mente, né? Espírito, corpo. E aproveitamos a vida nesse processo de evolução. Nós estamos na vida para evoluir e sair daqui melhor do que entramos. E quando nós estamos trabalhando no bem com Jesus, a nossa vida inteira muda. Os nossos problemas diminuem, as nossas dores ficam mais leves, como Jesus falou, né? O jugo é suave, porque a nossa dificuldade fica mais suave até. Então tudo realmente se renova. Então são várias as histórias de renovação que Jesus, a partir do momento que ele veio à Terra, que ele proporcionou àqueles que seguiram os seus ensinamentos. Uma outra pessoa assim que é muito conhecida, outra história muito significativa é a de Paulo, né? Paulo de Tarso. Paulo é outro que ele não foi um apóstolo de Jesus. Ele nem conheceu Jesus encarnado, mas ele era um doutor de lei, brilhante, e era uma pessoa honesta, só que ele entendia que o cristianismo que estava nascendo, as pessoas que seguiam Jesus, elas estavam contra a lei. Então ele perseguia, né, através da lei, ele perseguia cristãos, chegou a matar muitos. E quando ele vê Jesus, né, todo mundo conhece, na estrada de Damasco, ele estava louco da vida, assim, né? Tem o livro Paulo Estevão, do Emmanuel, que o Chico Xavier psicografou. Vocês já leram? Já leram? É um livro belíssimo, né? Conta todas essas passagens. E quando Paulo ele está indo para prender mais um seguidor de Jesus, indo lá para Damasco, de repente ele vê, Jesus aparece para ele. Se materializa, ou só na visão do Paulo,
que os guardas que estão perto não veem, né? Aí o Paulo cai do cavalo e vê Jesus, assim. Ele, né, segundo a descrição, ele vê, assim, um príncipe. Ele diz que ele vê um príncipe. Quando ele vê Jesus, na hora ele fala, nossa, ele já entende que não podia estar perseguindo Jesus. Porque ele está vendo ali, né, aquela aura, E Jesus fala, Paulo, né, por que me persegues? Ele diz Saulo, que era o nome de Paulo antes da conversão. Fala, Saulo, por que me persegues? E o Paulo lá fala, nossa, né? O que eu estou fazendo? E aí, no meio com uma conversa rápida ali, Paulo fala assim, Senhor, o que queres que eu faça? É a pergunta de Paulo, o que eu tenho que fazer então? E Jesus fala, né, eu vou te instruir, né, vai. E depois Jesus passa a orientar a vida do Paulo. E Paulo segue firme ali. Firme, renuncia a tudo, faz sempre o que é certo, perdoa os algozes, vence o orgulho, vence os defeitos que ele possuía, que ele tinha bastante. E no final da vida também se renova. Encontra Jesus. Então, até que horas? Cadê? Até 13h35? Então tá, a gente falou de Paulo, né, de Maria, de Magdalena, lembrando esses primeiros tempos do cristianismo. Nós lembramos esses 3 dias aí que nós estamos relembrando, né, comemorando. Então, esse é o nosso tema, né? Através do trabalho com a luz, ou seja, quando nós estamos nos envolvendo com a lei de Deus, né, com Jesus que ensinou, isso no nosso dia a dia. Então nós aprendendo a perdoar, a fazer o que é certo, a auxiliar o nosso próximo, a compreender, entrando no bom caminho, nós vamos expulsando, vamos dizer assim, as nossas trevas interiores. Ou seja, nós vamos mudando os nossos defeitos. Aqueles defeitos que nós carregamos, que nós temos, né? As expiações, aquelas coisas lá do passado, que nós temos os débitos. Então nós vamos quitando as coisas. Vamos mudando as nossas reações sentimentais, por exemplo, né? Que acontece tal coisa, às vezes nós somos muito nervosos. Acontece uma coisa e nós explodimos. Então isso aí está fazendo mal ao espírito, fazendo mal ao sistema nervoso, não é? Todos nós sabemos. Então nós começamos a mudar, a renovar de verdade o que nós temos por dentro. Aí fala, puxa, mas será que eu vou renovar, né? Mesmo? Ninguém vai renovar de hoje para amanhã, mas a vida inteira estudando, né, aprendendo. Nós estamos hoje aqui na Casa Espírita para estudar também, né? Sabendo que ninguém vai resolver os nossos problemas. Nós viemos aqui na casa justamente para aprender e para receber uma ajuda espiritual, energética, psicológica, mais um empurrãozinho, uma força, vamos dizer assim. Mas principalmente, nós estamos aqui na casa para aprender como é que nós mesmos, né, com a ajuda de Deus, com a ajuda de Jesus, nosso guia espiritual, dos amigos, mas como é que nós mesmos vamos conseguir entrar em contato com a nossa força interior, despertar a força que nós temos para resolver os nossos problemas. Porque seria mais fácil se alguém resolvesse para nós, né? Seria mais fácil e mais cômodo, mas infelizmente não é assim. Então, como é que nós mesmos vamos resolver sair dessa situação? As situações difíceis. Então, através do bem que nós praticamos, de começar a renovar os nossos pensamentos, a termos uma atitude positiva em relação à vida, um pensamento positivo, né? A entender as coisas de um modo sempre positivo, né? Estão me perseguindo, o obsessor não sai do meu pé, não sei o que. Tudo isso é o mal e o bem, mas acima de todas as circunstâncias é a vontade de Deus. Então é o cenário que nós nos encontramos para lutar pelo bem, para pegar a força dentro de nós
e transformar a nossa vida. Então, aos pouquinhos, nós estamos fazendo isso. Ter esse pensamento positivo, que todo o cenário que nós estamos vivendo hoje tem um sentido. Então, está nos levando a resolver um problema e a melhorar. E, ao mesmo tempo que nós resolvemos os problemas, nós vamos melhorando em outros. E também nós vamos aproveitando a vida dentro do que nós já conquistamos nessas tantas reencarnações que nós já lutamos tanto, né? Então nós já adquirimos muita coisa boa. Então isso nós aproveitamos hoje e vamos seguindo com Jesus, né? Conforme Jesus nos ensinou. Todo mundo conhece o André Luiz aqui, meio espírita, né? O espírito lá que escreveu o Nosso Lar, tal. E o André Luiz, que era médico na Terra, né? Chegou lá no plano espiritual, foi para uns 7 anos sofrendo lá em regiões difíceis, no umbral, que era fruto da vida dele, do que ele havia feito, né? Mas o André Luiz também não sei se ele sabia tanto quanto nós sabemos, em termos do que Jesus ensinou, em termos espíritas, porque nós temos essa vantagem já de hoje, já saber tanto e poder fazer o bem hoje, a cada dia. Que aí vai chegar no final da vida e falar, puxa, foi tanta coisa boa que nós fizemos que está o acúmulo, né? Agora, se quiser resolver no último dia, vai ter. Então, esse esforço, a renovação que nós falamos, é o esforço diário. Cada dia nós estamos nos renovando. E cada dia que nós estamos fazendo as boas atitudes, o auxílio ao próximo, isso está se acumulando em nosso favor. Aí chega uma hora que, fica a nossa aquisição espiritual. E o André Luiz, só para terminar, quando ele chega no plano espiritual, era uma pessoa inteligentíssima aqui na Terra, né? Rico também, mas nada disso aí fez com que ele ainda teve que passar 7 anos lá no umbral, lá sofrendo. Até, né? Foi o caso dele. Mas aí ele começa a trabalhar no bem, entender a lei de Deus, vai para o Nosso Lar, blá. E aí, eu não sei nem que livro que é, se é no próprio Nosso Lar ou nos livros seguintes, mas chega uma hora que ele sai lá com os espíritos para ajudar, para fazer o bem, e de repente ele se vê todo com uma luz. Imagina, ele olha para ele está assim todo iluminado. Mensageiros, é o seguinte, né? Então, demora um tempo ainda, mas uma hora ele se olha assim e ele se vê todo iluminado, uma luz assim, não era muito forte, mas era uma luzinha assim, azul, né, Léo? Era azul, não lembra? Eu acho que era uma luzinha azul, hein, se eu não me engano. Mas era todo corpo iluminado, assim, ele se emociona, ele fala, caramba, imagina, né? Tipo um vagalume, assim, todo iluminado, e ele se emociona. E dali pra frente ele só tende a crescer mais. Então nós vamos despertando essas luzes interiores já aqui já vem vindo, né? Vamos aproveitando diante do bem que nós fazemos. Aproveitando essa lição de Jesus, que ainda continua viva, a lição para nós nos renovarmos no bem. Ok? Então, é isso. Boa tarde. Bom, assim vamos passar às perguntas. E aquele instante, aqueles momentos de podermos fazer perguntas, colocações dentro do tema de preferência, né? Então está aberto a vocês para fazer essas questões, esses apontamentos, né? Fique à vontade. Muito bom, né? A imortalidade do espírito está mais comprovado hoje em dia. Bom, Jesus foi a maior prova, mas hoje em dia a gente comprova isso até dentro da própria família, né? É o seguinte, você falou dessa luz aí, começa uma luzinha, essa luzona bonita e tal. Nós estamos em 2012, 7 de abril. Essa luz como é que está? Fraquinha, alta ou lá no pisca-pisca? Aí é cada um, né, Luiz? Cada um, né? Muito você tá... Eu não entendi a sua pergunta. Essa luz no geral, na humanidade, você fala? No geral? No geral. Então, são 2000 anos, né? E assim, muitos melhoraram, né? Como a gente estava falando com Jesus. Muitos se libertaram.
de uma vida de provas e expiações, e outros estão fazendo isso aos poucos, né? Então, no geral, fica a opinião das pessoas. Eu acredito que, eu não sei, o Samuel conta uma história que é assim, ó, que chegaram, se eu não me engano, um espírito lá para Chico Xavier, e era um espírito que não visitava a Terra há muito tempo. Não sei nem quanto tempo, há 2, 3 mil anos. Ele havia saído, 5 mil anos que ele havia encarnado aqui, havia se libertado, né, questões morais, e não visitava o planeta. Aí ele voltou a visitar o planeta. Aí ele falou, puxa. Aí o Chico falou, mas o que você achou, Dá? O que você acha, tal? Aí ele diz assim, olha, a tecnologia progrediu demais, né? Tá, mas moralmente mudou muito pouco. Ele fala assim, ainda orgulho, egoísmo, as paixões, a vaidade. Então, assim, acho que é a opinião de cada um, Lourenço. Eu acredito que, de um modo amplo, o pensamento global, a ideia moral, eu acho que ela tem progredido. Porque antes era normal, ter guerras, mas a gente ainda tem, né? Hoje, pelo menos, eles estão tentando levar uma certa humanização às guerras, por exemplo, do lado humano, né? Não ser cruel. Ataca só ali, não ataca civis. Ainda, a guerra ainda é um símbolo de atraso para a civilização. Mas já antes, por exemplo, eu acho que tinha muita coisa, né? A desigualdade entre homens e mulheres. Hoje já se entende que homem e mulher o espírito habitando um corpo. Então muita coisa, moralmente, hoje se é um ato de atrocidade, as pessoas ficam chocadas, né? Ainda ocorre, mas a sociedade não aprova. Antes não, era, tem que matar mesmo, tem não sei o que lá. Então eu acho que como pensamento moral, eu acho que há progresso, sim. Em relação ao racismo, né? Sim. Sim. A escravidão acabou, né? Uhum. Sim. A gente estava falando do Obama, né? O que mais que a gente falou? Do apartheid que se extinguiu na África do Sul, a escravidão se tornou ilegal, preocupação com o planeta, né? Eu acho que, assim, as gerações elas vão se renovando, né? Com a reencarnação é que o mundo vai se transformando. Aquilo que a gente agregou de bom, a gente tem a obrigação de passar para aqueles que receberam darem continuidade e melhorar. Aí a evolução ela não se dá de uma hora para outra, né? É uma questão de gerações. Quem fala isso são os espíritos na Gênese, do Kardec. Que o planeta passa por um momento de transição, mas tudo se dá vagarosamente, sem violência. Tem algumas questões que a gente ainda parece estar na infância, né, como humanidade, assim. Não sei se espíritos infantis crescendo, assim, parece que chega uma época, como nós estamos vivendo nos dias de hoje, que nós estamos sendo empurrados para crescer, né, sempre, né, mas assim, de um modo, porque ainda, até 100, 200 anos atrás, ainda havia muitas ideias em relação a Deus, em relação a coisa difícil de se entender, né? Então, eu acho que está melhorando, sim. Luiz, queria fazer uma pergunta bastante objetiva, que você respondesse à luz da doutrina, o professor falando, né? Os filhos vivem um momento muito difícil na vida, quase um ano desempregado, passando vicissitudes. Eu estou falando de renovação. Eu queria que você dissesse, à luz da doutrina, o que você poderia dizer para consolar, confortar e auxiliar essa pessoa que
que está te ouvindo, Agar. Uma pessoa desempregada, pai de família. É uma questão difícil, né? Olha, eu acho assim que, em primeiro lugar, é ter fé, né? Prece, oração, conversar com Deus para entender por que está passando por uma situação difícil, uma situação dessa, mas ter fé que as coisas melhoram, né? Procurar ver em que sentido essa pessoa ela pode buscar ajuda, entendeu? Às vezes a gente está numa situação que a gente precisa de ajuda, realmente, né? Quando a gente fala assim, ajude os outros, que você está se ajudando, às vezes em algum comentário assim como o seu, né? Como é que a pessoa vai ajudar os outros se ela está Essas questões que a gente fala são sempre morais, porque a pessoa está sem dinheiro, precisando colocar comida em casa. Mas mesmo assim, moralmente, a gente pode praticar caridade. De que forma? Tendo paciência, às vezes tendo uma palavra boa, tendo fé, tendo uma atitude positiva em relação à vida. Porque às vezes a gente está numa situação difícil, mas revoltado. Revoltado com o que nós estamos passando. Revoltado com Deus, chutando o cachorro, né? Então existe uma mensagem no Evangelho que fala assim, o bem sofrer e o mal sofrer. Então, mesmo na dificuldade, a gente pode fazer o bem sofrer. E o que é o bem sofrer? É ter fé em Deus, né? É orar, é pedir ajuda a Deus, é pedir ajuda aos amigos, não ter orgulho, porque se nós estamos precisando de ajuda, nós temos que levar. E ter uma atitude humilde, né? E boa, e esperançosa, como o Silvio falou. É uma doutrina consoladora. Então a gente sabe que tudo na vida passa, que as coisas se renovam. Às vezes nós estamos passando uma crise financeira, é uma crise de saúde, que também é difícil, é uma crise sentimental. Às vezes está passando uma crise difícil, fala assim, puxa, não tem solução para mim. E às vezes no dia seguinte, quando a gente não espera, de repente vem uma solução que a gente, né, na nossa concepção não havia saída. Certo? Na nossa lógica a gente não enxerga uma saída. Mas de repente no dia seguinte chega a ajuda. E aí a gente vai por essa ajuda e as coisas começam a se renovar. Então, eu acredito que a fé em Deus, né, a oração, a prece, a humildade nessa hora, a esperança e seguir em frente. E seguir em frente, buscar ajuda e ter fé, né? Ter fé que as coisas melhoram. Bom, rapidamente nós temos ainda mais 3 perguntas. É simples, você falou de Maria de Moravanense, né? Quando você falou a primeira vez, eu fiquei preocupado. Depois você explicou a vida dela, que realmente era uma pessoa muito rica, tinha a semente de toda aquela perfume de todo o Oriente na casa dela. Ela ouve Jesus, incondicionalmente a passo seguinte de Jesus. E um detalhe, Jesus aceita, porque na época a mulher era considerada impura. Ele não só traz ela, como outras mulheres que o acompanham na vida toda. Mas ela realmente se supera. E aí, naquela hora da pedra que está corrida, e que ela vê Jesus, realmente ela era uma médium de grande. Então ela consegue ver, né? Ela tinha aquela vivência muito grande. E a outra coisa que eu quero elogiar é que você tocou num ponto natural para todos nós, né? Que é o perdão. O
perdão ele tem que existir para as pequenas coisas e para as grandes coisas. Eu acho isso fundamental. Pegando um gancho na pergunta do Silvio, né, eu acho que o importante da lição de hoje é a gente constatar que a morte de Jesus, né, foi a vitória sobre a morte. Ou seja, ele veio mostrar a vida, que existe a vida depois da morte. Né? Então toda pessoa que está passando por um problema, ela tem que estar se preocupando com a vida espiritual. Certo? Nós não vivemos só esse momento, nós vamos viver para sempre. Então é nessa hora que você realmente, aí cai no que você falou, tem que ter persistência na fé, certo? Se ficar forte na oração e tendo essa persistência na fé em Deus, tudo vai passar, certo? E aí momentos bons vão acontecer e com certeza vencendo esse momento agora, numa vida futura, essa pessoa, se ela agregar isso na moral, ela vai só se elevar. Isso que é importante a lição de hoje, né? Então essa renovação é uma coisa que tem que ser contínua, diária, persistente, para pensarmos na vida para sempre, não nessa vida só atual, nesse momento que nós estamos vivendo. Se nós pudermos, né, deixar alguma mensagem para esse irmão com dificuldade, é que ele pense que Deus não abandonou ele, né? Por mais que a situação seja difícil, que pareça o desamparo ser total, Deus é pai. E o pai, ele nunca dá uma pedra quando o filho pede pão. E nem uma serpente, né? Deus dá aquilo que nós precisamos. E ele é também amor. Deus é amor. Então ele não faz a pessoa passar por dificuldades sem necessidade. Aquela situação é uma situação que ele precisa aprender, mas que ela não vai ser perpétua. Porque no momento que ele superar dentro de si a dificuldade, não a dificuldade desaparecerá, mas a forma dele enxergar o problema vai mudar. E isso fará que naturalmente a vida se transforme. Porque é com pensamento positivo que as coisas começam a ser transformadas. Né? Boa tarde, pessoal. Bom, assim nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho. O tema é bastante importante porque lembra a nossa necessidade de renovar, de melhorar, sair da dificuldade essa moral acima de tudo, para sermos criaturas boas, né? Trabalhadoras, criaturas que entendam o alcance da vida, mas no sentido mais amplo, sentido espiritual. Jesus realmente esteve entre nós num momento bastante complicado de escravidão do seu próprio povo, né, da sua nação, mas também entre muitos miseráveis do corpo, miseráveis realmente da alma e miseráveis em todos os sentidos. Mas em nenhum momento Jesus ficou preocupado com o alimento físico, o alimento que nos dá a força física. Ele estava mais preocupado com o alimento espiritual. Como que, renovando-nos, pudéssemos alcançar uma vida melhor. E o Márcio colocou de uma forma bem interessante, quando Jesus deixa a vida física e volta na vida espiritual para nos mostrar que tudo que ele ensinou realmente tem a sua comprovação na continuidade da vida após a morte. Todos os nossos esforços tendem para essa vida maior. E assim, as dificuldades que nós encontramos no caminho são para que a gente reflita, pondere, amadureça e busque soluções morais acima de tudo. E colocando a questão que o nosso irmão citou, né, dos perfumes, Maria de Madalena, ela tinha um dos perfumes mais caros. E esse perfume ela pegou, lavou os pés de Jesus e derramou esse perfume nos pés de Jesus e secou com os cabelos. E os apóstolos a reprimiram por causa desse gesto. E Jesus chamou a atenção dos apóstolos, porque ela fez um gesto espontâneo de amor para com ele. Assim, pequenos gestos de amor para com todos os nossos irmãos faz com que a gente torne criatura maior, mais
equilibrada, a criatura mais fraterna. E assim, ajudando-nos uns aos outros, nós passamos a entender o alcance maior da vida, que é a beleza de estarmos aqui realmente reparando erros do passado, mas ratificando esses erros com novas experiências de vida. Lembrando a colocação do Silvio, do irmão que passa por necessidade física, necessidade realmente de alimentação, talvez de moradia, de agasalho, é uma necessidade realmente bastante difícil de entendermos. E muitas criaturas não conseguem ajudar. E muitas criaturas ficam com vergonha de pedir ajuda. Mas lembramos de Jesus. Batei, né? Quem bate, a porta abre. Quem procura, acha. Vamos sim fazer como fez um irmão espírita, que hoje tornou-se o presidente de uma casa espírita. Passou pelas mesmas dificuldades de família com privação material, com dificuldades. Foi à procura do trabalho, muitas vezes naquele que não era do seu objetivo, encontrou o trabalho, conseguiu a colocação, e depois de esforço e mais esforço, ele conseguiu ter uma vida melhorada. Mas quem procura acha, quem bate a porta abre. Vamos lembrar disso. Não só na matéria, mas principalmente nas questões morais. Vamos sim lembrarmos a nossa natureza divina e buscarmos, esforçarmos-nos para isso. Que a paz esteja com todos e vamos assim passar para os nossos passos, né? Cheio de confiança em Deus, com a mente e o pensamento dirigido a Ele, através da prece, enquanto ali recebemos as energias, para que, munidos dessa energia, através da prece, possamos sim dar continuidade à nossa vida, ao nosso trabalho. Paz a todos, uma boa Páscoa. Lembre-se, Páscoa é mais do que o alimento material, é o alimento espiritual. Essa é a nossa proposta de renovação. Que assim seja.